Semana de estreia do Ipiranga no Campeonato Gaúcho 2026. A referência da equipe verde e amarela para a temporada 2026. E mais, bastidores deste período de preparação e a projeção para o confronto contra o Juventude no próximo sábado. Roda a vinheta que eu te conto tudo agora. E aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito no canal, te inscreva, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Falando sobre a estreia do Ipiranga no Campeonato Gaúcho 2026, sábado, 16 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem Ipiranga contra o Papo, no jogo que marca não só a estreia do Canarinho, mas também o primeiro jogo da competição estadual, que será um campeonato completamente diferente do que a gente estava acostumado nos últimos anos. Vai ser um campeonato extremamente curto, aquilo que a gente diz na gíria do futebol do interior, vai ser um torneião, porque é um campeonato muito rápido que nós teremos neste ano. E neste vídeo eu vou contar tudo que aconteceu durante esse período de preparação, quem foram os destaques, quem a gente tem que ficar atento e o que esperar do time no campeonato estadual e também na estreia no próximo final de semana. Antes eu quero dar um recado para vocês da Adega Brasil Bebidas. Você sabe que o final de semana já vai se aproximando, agora um período de bastante calor e sempre cai bem aquela cerveja gelada ou também aqueles drinks especiais, que especialmente, né, todo mundo gosta, mas as mulheres particularmente adoram, né, essas bebidas de verão. E na Adega Brasil Bebidas você tem a maior variedade de bebidas com o melhor preço. Visite-nos na Sidney Guerra, saída para Gaurama. Também Express SA, conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente, na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. E também System Software de Gestão, há mais de 38 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Rapaziada, já se foram várias semanas desde o início da pré-temporada do Canarinho, visando o Campeonato Gaúcho como a primeira competição, mas também a Copa do Brasil e, posteriormente, no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro da Série C. O Ipiranga que passou por uma grande reformulação em termos de jogadores. Poucos atletas da temporada passada que eram titulares, por exemplo, vão permanecer. Se a gente for olhar para o provável time do Ipiranga do Campeonato Estadual, neste sábado contra o Juventude, apenas 3 jogadores que o ano passado eram titulares, um ainda não era titular absoluto, serão, né, titulares na partida contra o Papo no próximo sábado. Mas antes de a gente falar sobre o jogo contra o Juventude, eu quero trazer para vocês aqui algumas informações. O Ipiranga manteve o trabalho do técnico Raul Cabral e também manteve, né, boa parte da estrutura da comissão técnica, trouxe o João Borges para ser o preparador de goleiros, mas o Ipiranga manteve, né, a estrutura, ou boa parte da estrutura do seu futebol, mesmo tendo eleição no final do ano. Thales Manhabosco liderou o processo de contratações junto com Adilson Stankiewicz e assim o Ipiranga montou o grupo para esta temporada de 2026. E aí eu quero falar para você sobre, primeiro, o grupo de jogadores. Qual que é a variação geral que dá pra gente fazer do grupo de jogadores de Ipiranga? É um grupo bem diferente do ano passado. Ele é um grupo que entrega bastante intensidade. É um grupo, me parece que mais diferente do ano de 2025, quando a gente tinha muitas disparidades em algumas posições. Agora o Ipiranga aproximou um pouco mais. Claro que tem jogadores que são de uma outra prateleira, mas a gente tem boas reposições no grupo de jogadores. É mais homogêneo o grupo de jogadores desta temporada do que a que fora em 2025. Alguns jogadores chamaram e muito atenção nessa pré-temporada. E aí, claro, a gente tem que levar em consideração para não ser definitivo em todas as avaliações, sejam as positivas e sejam as negativas. Mas vamos lá, primeiramente,
O Ipiranga conseguiu buscar no mercado um zagueiro de muita qualidade, que é o Vals, jogador que pintou na base do São Paulo, era jogador para ter jogado a Olimpíada, tem muitos recursos, né? Tá numa retomada de carreira e é um jogador também que tem dado boa resposta nesta pré-temporada. Os dois laterais do Ipiranga também chamam a atenção, especialmente os laterais direito. O Ipiranga que hoje tem o Cleiton e também o jogador, o Danielzinho, que são dois bons laterais direito que vão disputar posição no time do Raul Cabral. Aí se a gente vai para o setor de meio de campo, o Ipiranga agregou o Dionísio, né, que deve começar como titular, agregou aquela que é a referência técnica dessa pré-temporada, que é o jogador Estevão, que vem do Internacional por empréstimo ao Canarinho, é o principal nome dessa pré-temporada do Ipiranga, com quem a gente conversa e acompanhando os treinos, realmente é um jogador de uma outra prateleira. E no setor de ataque a gente tem também muitas caras novas, mas aí destaque para um jogador que no campo, durante a pré-temporada, ganhou a posição de titular. No primeiro momento, o Ipiranga buscou o Renan Gorne para ser o titular, mas o Gustavo Simões, no campo, acabou ganhando a posição de titular e será o centroavante do Ipiranga neste início de competição estadual. E aí tem outros jogadores, Marcelinho, Felipe Ferreira, que também são atacantes de lado de campo, que também se cria uma expectativa, especialmente em cima do Felipe Ferreira. Mas se a gente vai para as opções do técnico Raul Cabral, a gente tem como opções, eu até anotei aqui para não esquecer, né? O Zé Adilson, que é um zagueiro jovem de 21 anos, com base no Internacional também, é um jogador que se cria muita expectativa também, tem feito bons treinos, tem feito um trabalho que realmente tem chamado a atenção e não dá para se descartar que esse guri ao longo da temporada pode daqui a pouco ganhar a titularidade no time verde e amarelo. O Ramon, que recentemente jogou, que eu particularmente acho um baita jogador, é uma questão de tempo para esse jogador ser titular do Ipiranga, não sei na vaga de quem, se vai ser do Dionísio ou do Igor Silva, mas é um jogador que veio para ser titular e é muito bom jogador. Tem também o Lucas Ramos, que também está fazendo uma baita pré-temporada, mas pela ideia de jogo do Raul Cabral, hoje vai começar no banco de reservas, mas é um jogador com potencial de titularidade. Aí a gente vai para o ataque. Pedro Lucas, o Renan Gorne e o Henrique, que também são jogadores que podem brigar por posições ao longo do campeonato estadual, mas também, consequentemente, ao longo da temporada. Então, assim tem sido a pré-temporada do Ipiranga. Para a estreia no Campeonato Gaúcho, o técnico Raul Cabral não deve mudar muito do time que ele utilizou no último jogo treino contra o Concórdia lá em Santa Catarina. Então, dá para a gente projetar o time do Ipiranga com o Zé Carlos no gol. Na lateral direita nós deveremos ter o Cleiton, os dois zagueiros centrais, o Valse e o William Gomes, e no lado esquerdo teremos o Cleiton, aliás, desculpe, o Nicolas, Dionísio, Igor Silva e Estevão, os três jogadores de meio de campo. O Dionísio é um jogador que dá até uma qualidade na saída, tem passe de qualidade, o Igor Silva mais com qualidade de marcação, e a gente tem o Estevão como centro técnico, a cabeça pensante do Ipiranga, aquilo que a gente esperava do Jean-Pierre ano passado, que acabou, né, tendo apenas alguns lampejos e não conseguiu ser o protagonista. O Estevão deve assumir essa condição nesta temporada. E no ataque, Marcelinho, Felipe Ferreira e também o Gustavo Simões. Então o torcedor vai se familiarizando, a gente também se familiarizando com os jogadores, né, que estarão no elenco do Ipiranga para a estreia no Campeonato Gaúcho. Mas não deve mudar muito desse time aqui, mas vamos ter sim ao longo do campeonato algumas disputas bem interessantes no time verde e amarelo. Há uma expectativa muito grande com relação ao Ipiranga, mas sem ufanismo, com o pezinho no chão, o Ipiranga tem tudo para fazer um bom Campeonato Gaúcho e, quiçá, brigar por alguma coisa a mais nesta temporada de 2026, que neste momento surge como promissora, né? É assim que está sendo tratado nos bastidores do Colosso da Lagoa. Tá certo, rapaziada? Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos parceiros do Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Também Demarco Incorporações Imobiliárias, somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel, em Erechim, com filial em Santa Maria. E Roca Engenharia e Arquitetura, conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Rapaziada, por hora era isso. Grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!